Olá, bem-vindos ao culto 2 da missão Ouvindo a Voz de Deus. Meu nome é Juliana, eu sou escritora desse material e diretora dessa empresa. Estou aqui para te ajudar a entender melhor o que nós quisemos passar com esse culto. Gente, no primeiro culto, nós trabalhamos a ideia de que o Senhor sempre falou. Então, a gente trabalhou com as crianças todo o falar de Deus no Velho Testamento, o silêncio de Deus no período intertestamentário e o falar de Deus no Novo Testamento, as diferenças. Hoje, com esse culto, nós queremos responder a pergunta: com quem Deus fala? E eu preciso te dizer que a resposta é muito simples e que é essa resposta que você precisa gravar na mente e no coração das crianças nesse culto. A resposta é: Deus fala com aqueles que estão disponíveis para ouvi-lo. Foi assim em toda a história bíblica e continua sendo assim. Aqueles que estão disponíveis para ouvir a voz de Deus e obedecer são aqueles que continuam ouvindo a voz de Deus. São aqueles que continuam estando com o Senhor e buscando conhecer a sua voz. Nesse culto nós daremos uma história bíblica sensacional. História de um profeta, do profeta Elias, que está lá em 1 Reis 19, fala o seguinte: o Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Deixa eu só dar um contexto antes de continuar lendo. Jezabel estava perseguindo Elias. E Elias, então, ele se escondeu numa caverna e um anjo do Senhor veio e o acordou. Falou para ele: Elias, você já comeu, você já descansou, agora o Senhor quer falar contigo. E aí entra esse texto de 1 Reis 19, a partir do versículo 11. Fala o seguinte: o Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tenho sempre servido a Ti e só a Ti. Pode ser só até aquela parte ali, gente. Aqui vai continuar contando a história de Elias conversando com o Senhor. Olha só, o que a gente quer pegar dessa história? No Velho Testamento, a gente tem alguns fatos, na verdade quase todos, os fatos de que quando a voz de Deus, quando o Senhor falou com o povo, ele precisou fazer um grande barulho. Ele precisou chamar a atenção de alguma forma. Se você parar para analisar a história de Moisés, por exemplo, Moisés estava no deserto, ele estava em um lugar silencioso. Ele estava cuidando de animais, então ele estava num lugar sozinho, sem que ninguém estivesse falando com ele. Mas ainda assim, ele não estava prestando atenção ou esperando que o Senhor falasse com ele. E por isso o Senhor precisou colocar uma sarça ardente para que Moisés ouvisse a voz de Deus. E nessa história de Elias e em todas as histórias que a gente vai citar para as crianças nesse culto, esse é o padrão. Um padrão, principalmente no Velho Testamento, onde era necessário um grande barulho da parte de Deus para que prestasse atenção. Porém, hoje, nós entendemos que o Espírito Santo está em nós. E ele fala conosco constantemente. Você já pensou, se toda vez que o Espírito Santo quiser falar com você, ele precisar colocar uma sarça ardente, ou precisar levantar um profeta para falar com você, isso iria quebrar tudo o que é base de um relacionamento, tudo que é básico para estar com o Senhor. Porque aí você não poderia mais falar que você é amigo de Deus, porque você não está parando para ouvir a voz de Deus. Faz sentido para você? Então, essa história é uma história que ela traz isso, e por isso que nós estamos nós usamos essa história no momento lúdico também. O momento
momento lúdico, gente, para crianças acima de 5 anos, você pode fazer de várias formas. Eu não aconselho você usar isso aqui, mas se for necessário, use isso aqui, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês o vento forte, terremoto e o fogo. Isso aqui, se for necessário. Por quê? Porque tem um momento lúdico ali, nas opções, um dos que eu coloquei para vocês, que fala o seguinte, você pode usar objetos que você tem em casa. Como, por exemplo, um ventilador, ou só um assopro com a boca. Um chocalho, ou só as crianças batendo nos pés para simbolizar um terremoto. Uma lanterna, ou uma vela acesa com segurança, ou ainda pode ser a lanterna do celular, não tem problema. E as próprias mãos para simbolizar o sussurro. E aí mostra para você como que você pode aplicar essa história, porque é uma forma que a criança vai estar fazendo parte desse momento, então ela vai prestar mais atenção e também vai ser muito mais ativo do que só uma ilustração simples como essa, tá certo? Mas eu coloquei ali para vocês. Então a gente vai falar para a criança com quem Deus fala. E a gente vai começar no Velho Testamento. E aí você vai explicar para a criança que no Velho Testamento o Senhor falava com sinais visíveis para chamar a atenção do povo. E você pode pedir que a criança fale as histórias que ela lembra, porque são várias, né? Você vê no Velho Testamento o Senhor falando através de anjos, trovão, coluna de fogo, um arbusto pegando fogo, mula, até apareceu pessoalmente para Abraão. Então, essa é a forma como o Senhor chamava a atenção para que a voz dele fosse ouvida no Velho Testamento. Porém, poucas pessoas podiam ouvir. Poucas, e a gente trabalhou isso na última aula, né? Quem podia ouvir a voz de Deus no Velho Testamento? Poucos podiam ouvir. Aí eu preparei para vocês um jogo. Esse aqui é para os maiores e você pode usar para ministrar os menores. E para os menores, olha, eles podem pintar, é a atividade do dia também, tá? É um jogo da memória. O que você pode fazer? Analise o tempo que você tem. Se você tem mais tempo, recorte e esconda pela sala. Faça as crianças encontrarem e juntarem os pares. Se não, você pode só apresentar os dois, depende do tempo que você tem. Eu tenho 40 minutos para o culto, então só mostra. Não, eu tenho 2 horas, então faça uma atividade maior, tá? Analise o tempo que você tem. E aqui eu coloquei algumas histórias para você relembrar para a criança como o Senhor fez no Velho Testamento. Aqui temos Moisés, ele falou pela sarça ardente, então dá para cortar, e fazer um jogo da memória, né, maiorzinho. Balaão queria ouvir a voz de Deus? Não queria desobedecer. Então o Senhor usou uma mula para falar com ele, porque ele não estava ouvindo a voz de Deus. Elias foi no vento suave, como a história de hoje. Com Daniel, o Senhor falou através de sonhos. Com Abraão, olha, eu achei linda essa ilustração da Ana, que mostra bem Jesus desenhado aqui, gente. Deus o visitou, tem até os olhos com chama de fogo. E por último, Samuel foi com voz audível. Aqui você já vai começar a falar para essa criança as formas como o Senhor fala na palavra. Nós vamos trabalhar cada uma delas depois, menos anjos, que é meio complicado de trabalhar isso com criança. Quando chegar lá eu vou explicar por quê, bom? Mas nesse momento eu quero que você comece a trazer para a criança que a voz de Deus ela nem sempre é uma voz, mas isso era feito no Velho Testamento com poucas pessoas, com pessoas que estavam disponíveis, e o Senhor precisava fazer um grande barulho para que alguém parasse para prestar atenção na sua voz. Porém, tudo mudou com Jesus. Porque a história de Elias, que a gente ouviu hoje no momento lúdico, ela é uma forma de que o Senhor já estava mostrando que naquele tempo ele falava com grandes movimentos, com grandes demonstrações de poder. Porém, a partir de Jesus, com o Espírito Santo, ele fala no sussurro suave. Deus hoje, o Espírito Santo, ele fala em nós o tempo
todo a partir de um sussurro suave. Então, aquilo que antes precisava de um grande barulho, com Jesus foi preciso silêncio. Essa história de Elias, ela faz essa ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Porque o que mudou no Novo Testamento? Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou através do Filho. Jesus, ele veio para mostrar quem Deus é. Ele veio para mostrar como Deus fala. E aqui você pode lembrar, eu nem coloquei no material isso, mas você pode lembrar várias formas como Deus falou. Jesus falou com Jairo. Zaqueu. Desça da árvore porque hoje eu vou jantar na sua casa. Com a mulher hemorrágica, a sua fé te salvou. Jesus, ele mostrou a simplicidade da voz de Deus, a simplicidade com que Deus queria relacionar-se com seus filhos. É uma simplicidade tamanha que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus o tempo inteiro. Dá um exemplo para vocês recente, porque tudo tem testemunho, tem que ser recente, tá bom? Ontem eu estava aqui escrevendo e de repente eu ouvi com voz audível o Senhor falando que ia dar um orfanato para uma das igrejas aqui da Fonte, né, que é a minha denominação, né, denominação local. Na hora, mandei mensagem para a pastora. Eu já tô ficando doida, mas tudo bem, mandei mensagem para a pastora. E ela me respondeu assim: eu e o pastor temos sonhado e orado, e nós não sabíamos qual era a direção que esse projeto deveria ter. Eles queriam fazer algo social e não sabiam como. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Como que aprende-se a ouvir a voz de Deus? Ficando em silêncio. Porque quando você fica em silêncio e aprende a ouvir a voz de Deus no silêncio, não importa o que estiver acontecendo, você vai ouvir a voz de Deus. Vai ser claro para você quando o Espírito Santo fala. Mas aqui é só um parênteses para te mostrar que você, como ministro de crianças, precisa começar a ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a ficar que nem Elias, esperando no monte. Mesmo que passe um terremoto, mesmo que passe uma ventania, mesmo que passe fogo, você precisa aprender a ficar esperando até o Senhor vir e falar. Fecha parênteses. Por quê? Porque Jesus prometeu em João 14, 16 e 17 que ele pediria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador, alguém que falaria como ele falou. Faz sentido? O Espírito Santo é Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele estava na criação. O Espírito Santo tem vontade própria, tem emoções e fala. Ele ensina, ele consola, ele guia e até se entristece. Está lá em Efésios 4:30. Mas Jesus prometeu que quando ele voltasse para o céu, ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias. Em João 16:13, Jesus disse: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, ele fala conosco. Pode ser através da Bíblia, do louvor, um pensamento, silêncio. Pode ser através de atos poderosos também para chamar nossa atenção. Mas ele fala, e ele fala o tempo todo. Não sei se você já leu algum livro do Benihim. Nessas últimas semanas, o Senhor tem me confrontado muito nessa questão do avivamento do que nós temos feito. E Benihim, ele se converteu, ele já era crente, mas ele foi para um culto e se converteu realmente, né, como ele conta no livro. Quando uma mulher, Catherine Kuhlman, ela chegou e tudo que ela pregou foi: parem de entristecer o meu amado. Ela tinha tamanho
amor pelo Espírito Santo, que eles eram um só. Que ela podia falar, eu fiz, porque ela sabia que nela estava sendo visto o Espírito Santo. E, gente, o Senhor tem falado muito isso comigo ultimamente. Muito mesmo, porque essa geração precisa que a gente ouça a voz de Deus e seja capaz de dizer: parem de entristecer o meu amor, parem de entristecer o meu primeiro amor, parem de entristecer o meu melhor amigo, parem de entristecer o Espírito Santo. Porque o que ele mais deseja é estar com você, o que ele mais deseja é poder falar com você, o que ele mais deseja é que todos voltem ao primeiro amor, a estar com ele. E a gente precisa mostrar isso para as crianças, que nós amamos ouvir a voz de Deus, nós amamos estar com o Senhor, que Ele é sim prioridade na nossa vida, mais do que qualquer outra coisa. Ele é prioridade na minha vida, na sua vida. Nós precisamos mostrar isso. Então, esse culto, você pode ver que ele não é tão longo. Ele é mais... Por quê? Porque nesse culto eu quero que você ministre Pentecostes. Quero que você chegue nesse ponto agora e explique às crianças que todo aquele que recebeu o Espírito Santo pode ouvir a voz de Deus. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem em si o conselheiro para guiar em todos os momentos. Como? Vamos lá, conhecer o reino. No Antigo Testamento, a gente via Deus falando, a gente via Deus falando de fora para dentro. Então eram coisas, manifestações visíveis para que o povo prestasse atenção na voz de Deus. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, nem estou falando que isso não aconteça ainda, tá, gente? Os milagres são para que o povo perceba a presença do Senhor, para que o povo perceba a voz de Deus. Mas a partir de Jesus, o véu se rasgou. É isso que está falando em Mateus 27, 20, 51. E o acesso à presença de Deus, a estar com o Senhor, foi aberto. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para viver dentro de nós. E agora Deus fala de dentro para fora. Entende? Não estou dizendo que não acontece, né? Todo o resto. Mas o tempo todo é de dentro para fora. Não é mais na Arca da Aliança que o Espírito Santo mora, mas é em todo lugar e em todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. 1 Coríntios 6,19 fala: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Hoje Deus continua falando, mas Ele fala com todos os que desejam ouvir a sua voz. Entender o reino. Aqui você pode aplicar o plano da salvação de forma rápida, da forma que você entende ser melhor, tá? Pode ser através da história, pode ser através das cores, pode ser através de um outro modelo. Eu gosto bastante do plano do Radicais Kids, principalmente para crianças pequenas, tá? Então, você pode aplicar aqui e depois você continua, tá? Por quê? Primeira coisa que a gente precisa fazer para poder ouvir a voz de Deus é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é como um selo que prova que somos filhos de Deus. Por isso ele está em todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A segunda coisa é estar disposto a conversar com Deus. Porque conversar é falar, mas muitas vezes é ficar que nem Elias, esperando, deixando que o barulho aconteça, mas focado em ouvir a voz de Deus. Manifestar o reino. Deus nem sempre vai falar com coisas grandiosas. Muitas vezes ele só vai sentir como um conforto, paz no seu coração. Outras vezes você vai ter a convicção, a certeza
de que você precisa fazer algo. Nós vamos começar a ensinar sobre isso nas próximas semanas, mas nesse culto, eu quero te convidar a primeiro orar com as crianças, para que aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, não receberam Jesus como Salvador primeiro, né? E o Espírito Santo como prova que é Filho de Deus, que recebam nesse momento. E depois, você peça para que as crianças fiquem em silêncio. O silêncio, ele vai ajudar as crianças a entenderem que só o Senhor pode falar da forma como Ele quiser. Esteja atento ao que o Senhor quer fazer. Talvez é nesse culto que o Senhor peça para você fazer algo doido. E eu vou te dizer, vale a pena ouvir a voz de Deus, mesmo que pareça algo doido. Porque é Ele quem faz. E por último, no Liberar o Reino, você coloque as crianças em círculo, em grupos e comecem a compartilhar aquilo que sentiram. Assim, você vai ajudar a criança a discernir a voz de Deus. Quando ela fala, você vai logo pensar em uma base bíblica para ajudar essa criança a perceber que aquilo realmente era do Senhor, que realmente foi o Senhor que falou com ela ali. Isso faz total diferença, tá, gente? Então, essa é a base do nosso culto. Com quem Deus fala, com quem está disponível. E eu te aconselho a você... testar na sua casa. Como assim? Aumente o tempo que você fica em silêncio diante do Senhor. Aumente o tempo que você apenas fica com o Senhor. Você vai ver como a voz de Deus, ela passa a ser mais clara a cada dia. Você vai ver como a voz de Deus, ela passa a ser real no teu pensamento, nas suas emoções, naquilo que você vê, naquilo que você escuta. Há um discernimento enorme que vem por aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a ficar quieto. Muita coisa, você que é líder de ministério infantil, vou te deixar a maior dica da sua vida agora. Aprende a ouvir a voz de Deus, porque muita coisa que você vai ouvir não vai ser a pessoa falando e você vai ter que aprender a lidar com isso. Nunca é uma coisa tão simples. Só que a gente tá ouvindo tanto barulho que a gente não consegue discernir. Então, aprenda que você vai aprender a discernir na presença de Deus. Você vai aprender a discernir quando você aprender a ficar quieto, esperando que o Senhor fale com você. Bem, mudanças para 3 a 5 anos. Bom, deixei sugestões de músicas, um momento lúdico também. Deixei 3 opções, aconselho de novo a usar a mesma de antes. O ensino bíblico é algo bem rápido, que é como Deus falava antes de Jesus. Aí você vai usar isso aqui como ilustração. Depois você vai para atividade, ok? Momento lúdico 2, dinâmica do silêncio, que é para ensinar a criança a ficar quieto, né? E aí você vai lembrar do versículo-chave, que antigamente Deus falava com as pessoas de muitos jeitos, mas agora Ele fala por meio de Jesus. Ensino bíblico 2, a gente vai lembrar um pouquinho quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, tudo isso, tá? E o jogo da memória, ele vai estar pronto, né? Então você pode jogar nesse momento com eles ali, para trazer para ele, como que você acha que Deus fala hoje? Não, Deus fala de dentro para fora. Ele fala com aquele pensamento, aquele sentimento diferente, tá? Aí a gente tem o conhecer o reino, entender o reino, manifestar o reino e liberar o reino, que é a mesma coisa. A gente não mudou muita coisa nessa parte, só na parte realmente da pregação, que foi diminuído para ficar mais claro para crianças pequenas. Amém, gente? Esse então foi o culto 2, e no culto 3 eu vou voltar com algo para vocês, que é o tema da nossa mentoria do mês que vem, que é o medo do sobrenatural, o medo da voz de Deus. Eu super aconselho você que tem medo de se inscrever nessa mentoria, porque a gente precisa ajudar as crianças a vencerem o medo e ouvirem a voz de Deus. Amém?
Deixa-me orar com vocês antes de nós terminarmos. Senhor, obrigada. Obrigada porque através da internet muitas crianças estão sendo alcançadas, muitas crianças, Senhor, estão aprendendo a ouvir a Tua voz. Senhor, eu clamo por cada ministro que vai estar ministrando esse culto. Pai, que a Tua presença inunde cada sala. Senhor, eu clamo por batismo no Espírito Santo em cada uma das igrejas. Eu clamo, Senhor, para que haja esse novo tempo em cada uma das igrejas, que a Sua voz seja clara, que as crianças consigam, Senhor, viver algo novo em Ti. Em nome de Jesus. Amém? Enquanto eu orava, eu só lembrei de um negócio. Vocês sabem a diferença entre receber o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo? Se sim, coloca aqui embaixo. Se não, coloca também, que daí eu faço um vídeo só sobre isso, tá certo? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.